Olá, pessoas queridas. Tudo em paz? Tudo bem com vocês? Então, estou aqui ao vivo agora, e estou muito animado e eu quero apresentar para vocês um caso muito interessante de uma pessoa em que a gente fez alguns testes com o sistema Biwell de energia e a gente vai comparar qual que foi a reação dessa pessoa ao ouvir quatro músicas diferentes. É muito interessante, porque com esse equipamento a gente consegue medir o nível de estresse, o nível de energia e o nível de equilíbrio. E eu quero dar uma breve explicação para vocês desse sistema, antes, é claro, de apresentar propriamente dito a, o resultado dessa pequena experiência que a gente fez. Eu estou muito satisfeito com esse equipamento. Eu fiz um treinamento bem recente com, com o representante desse equipamento aqui no Brasil, apesar de eu já ter esse equipamento há alguns anos, somente agora é que eu consegui realmente entender o seu, toda a sua, todas as possibilidades que a gente. Olha aí. Esse é o sistema chamado BioL. Ele tem, ele tem essa. Deixa eu colocar aqui a caneta laser. Aqui. Ele tem esse orifício onde você introduz os dedos para você captar ah, algumas imagens que são nada mais, nada menos do que a extração de elétrons que o nosso corpo produz, principalmente na, na ponta dos dedos, né? E a gente escolhe a ponta dos dedos porque justamente é a que mais tem representação a nível cerebral, a nível do nosso sistema nervoso central. As áreas cerebrais que, por ser uma área muito sensível, que tem sudorese, responde muito à nossa labilidade emocional, optou-se pelo aparelho para fazer a extração dos elétrons por essa dos dedos, poderia captar os elétrons de outros setores do corpo. Mas a gente optou, quem desenvolveu, né, o equipamento, Dr. Korotkov, lá na Rússia, que optou em pegar os dedos, até mesmo por conhecer todos os meridianos da medicina ayurvédica que percorre o nosso organismo e acaba aqui na, na ponta dos dedos. Então, esse sistema BioEL é um sistema que capta e tem essas imagens aqui do dedo, é um efeito corona, e é capaz de analisar a avaliação energética do corpo humano, através dessa emissão de elétrons. Então, ele capta, né, ele tem uma placa que cria um diferencial de potencial, e quando você coloca o dedo, você se torna terra, e esse equipamento é capaz de extrair os elétrons e fazer uma fotografia, fazendo e obtendo essa imagem, que nada tem a ver com a aura humana, é apenas um efeito físico dentro da câmara de fotografia, em que há uma emissão de fótons pela excitação de elétrons, e a máquina consegue fazer essa captação. Então, é uma maneira indireta da gente estudar a, o, o equilíbrio energético do corpo humano. A partir daí, a gente consegue fazer a avaliação da forma, do formato, da anatomia, do nível energético, através de uma diferenciação, até mesmo visual, de como é que ocorre as diferentes situações de emissão de energia, né? Mas a gente pode conversar isso em outro momento. Essa fotografia é encaminhada por um software próprio, né, do sistema BioL,
que ele tem essas possibilidades, além de outras. Aqui eu coloquei de uma forma bem resumida, para a gente ser bem objetivo, para poder entender um pouco desse sistema e essa é muito alta, o equilíbrio dessa pessoa e o desequilíbrio dos órgãos, que tanto que está tendendo para a direita ou para a esquerda, de acordo com aquilo que é representado com a mão direita ou com a mão esquerda. Depois tem um diagrama de energia em que a gente consegue ver a distribuição dessa energia por todo o corpo. O ideal é que esteja dentro dessa circunferência verde, né? Seria o ideal. E quando está dentro da circunferência pêssego e vermelho, significa hipoenergia, né? Uma baixa quantidade de energia. E quando está aqui nas tonalidades amarelas, significa uma quantidade de energia mais alta, né? A gente consegue avaliar também o sistema psicoemocional, aqui representado pelos centros de energia, né? Parece uma coisa mística, mas tem uma ciência por detrás disso, porque todos esses centros de energia estão vinculados a glândulas hormonais, o sistema endócrino e o sistema nervoso, os plexos nervosos, né? Tanto a nível cerebral quanto no pescoço, no tórax, no abdômen e nas glândulas sexuais. E a outra análise que se faz que é justamente essa daqui, que a gente consegue ver o biocampo de energia, a distribuição, se está homogênea ou não da energia por todo o corpo. É aqui apenas uma representação, como eu já disse, não é a aura humana, é apenas uma representação desse fluxo de energia que é captado por este aparelho, né? E a gente consegue fazer várias análises. Aqui eu fiz uma análise pessoal, quando a gente teve um dia muito exaustivo de trabalho, e a gente está fazendo, eu tô gostando de manipular esse aparelho, né? Estou aqui querendo conversar sobre isso, porque eu achei muito interessante todas as possibilidades que esse aparelho traz. Então, depois de um dia exaustivo, né? Olha só como existe aqui no campo de energia algumas interrupções, algumas falhas, né, no campo de energia. E se a gente analisa o diagrama de energia, veja como a distribuição dessa energia está aqui dentro da circunferência vermelha, mostrando que a gente está com pouca energia. É claro que uma coisa tem que ser realçada, que este equipamento não é um equipamento médico capaz de fazer diagnóstico. Ele funciona mais como uma orientação para que a gente tenha um caminho de bem-estar, de escolhas saudáveis. Então, ele sinaliza que alguma coisa pode estar acontecendo. E às vezes, se a gente toma um único registro, um único escaneamento e observa que está com essa hipocaptação, a gente pode tirar algumas conclusões inadequadas. Então, é importante que a gente tenha um acompanhamento dessa pessoa ao longo do tempo, para que a gente possa realmente ver o padrão de energia, qual que é a sua assinatura energética para essa pessoa. Depois de uma boa noite de sono, em que, olha só como houve uma melhora na distribuição da energia, esse efeito corona que a gente observa, e veja aqui no diagrama de energia como que houve uma recuperação, mostrando que bastava ter uma boa noite de sono para que o seu cérebro produzisse todas as substâncias necessárias para que houvesse a recuperação, a reigienização, para que as suas células pudessem voltar a ter um equilíbrio novamente na produção das suas proteínas, das reações químicas, eliminar uma série de toxinas, e você está pronto no dia seguinte para voltar a ter uma vida normal. E aqui é só um exemplo, porque você pode ter um equipamento que acompanha e registra os seus sonos, os diversos REM, de movimentos rápidos de olhos, e veja que quando você não tem uma quantidade maior
de sono profundo, você pode ter uma não recuperação à noite. E a gente consegue observar isso aqui. Veja que a primeiro registro foi feito no dia anterior, à noite anterior do sono. Então, tudo que está aqui em laranja é o dia anterior ao sono. Veja que estava com um nível de estresse razoável, uma boa energia, mas estava com bastante desequilíbrio dos órgãos, pedindo um certo movimento. E com o sono, veja que não houve tanta melhora assim do nível de energia, como a gente observou lá atrás, naquele caso. Então, aqui você precisa instituir uma hidratação melhor, uma alimentação melhor, um cuidado melhor, fazer um processo de meditação, para você complementar. Então, ele sinaliza para você o caminho do bem-estar. E esse biocampo, ele é muito interessante, porque ele oscila muito. A energia ela pode oscilar de acordo com a situação de vida que você está vivendo, né? Um momento de frustração, uma música que você escuta, que é isso que a gente vai mostrar aqui, porque nós somos um sistema de energia aberto, em contato com o mundo. Então, a gente tem como que uma assinatura energética, que a gente está transmitindo informações e está recebendo informações, né? Então, e tudo com relação ao nosso mindset, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente sente, os nossos comportamentos. Isso tudo vai determinar realmente a nossa assinatura energética. Bom, os nossos centros de energia, o ideal seria que estivessem todos assim alinhados, bonitos, né, robustos, mostrando que a gente tem um equilíbrio psicoemocional em tudo. Mas nem sempre é isso que acontece, porque a gente tem aqui uma instabilidade emocional muito grande. Às vezes você está com problemas internos e você quer fugir desses problemas e a sua atenção fica mais para o externo. Às vezes você tem problemas externos, você quer fugir desse problema e fica com mais atenção para o seu interno. Então, esse aparelho tem a oportunidade de fazer uma avaliação psicoemocional das pessoas também. Num escaneamento dessa pessoa, mais de 100 escaneamentos, vejam como é grande essa labilidade emocional, essa instabilidade emocional, porque nós somos um sistema de energia aberto, em contato com o mundo, cheio de frustrações, de alegrias, de tristezas e tudo mais. Dando essa labilidade como a gente vê aqui, né? Acho muito interessante essa... e é claro que acaba sendo um instrumento de autoconhecimento, né? Muito, muito legal isso. O ideal na distribuição de energia é que toda a distribuição, como eu falei, esteja aqui na circunferência verde ou perto dela. Mas olha só essa pessoa, como tem uma variabilidade dessa energia, né? Mas aqui a gente tem uma observação de alguns padrões que a gente pode orientar essa pessoa a tomar alguns cuidados com relação à sua saúde. Essa é o grande benefício desse tipo de equipamento. E porque a nossa energia, como vocês viram, também pode oscilar e distribuir de uma forma diferente por todos os nossos órgãos. É uma forma da gente conhecer o nosso sistema imune, como é que está o nosso sistema nervoso, como é que está os nossos órgãos, o funcionamento do fígado, das nossas glândulas, do sistema digestivo. Então, tem uma ampla aplicabilidade, né, dentro da saúde. Mas vamos ver agora o que eu quero apresentar para vocês, essa experiência, como é que vai ser a labilidade emocional a partir dessa pessoa ouvir 4 músicas diferentes. Ela vai ouvir duas músicas escolhidas por ela própria, em que ela se harmoniza, tem uma atração por esse tipo de música, e uma outra escolhida por mim, examinador, que teoricamente seria uma música mais harmoniosa, né? Então vamos ver o que aconteceu. Essa é a situação basal, em que a gente faz uma medição sem filtro, que é a basal, né? E a com filtro, só para mostrar que não teve nenhuma alteração fisiológica, que essa pessoa está gozando de uma boa saúde, né? Uma boa energia. Então, a primeira
música escolhida foi essa aqui. Deixa eu... Olha esse rock pesado. Ela passou ouvindo. Era só para vocês terem uma ideia daquilo que foi que ela ouviu durante esse período, né? Um rock pesado da banda Sepultura. E ela falou que sentiu uma certa agonia, estresse, um certo desconforto, não entendeu bem a letra, mas ouviu tudo. E aí a gente fez o registro do antes, né? Que a gente já tinha feito o basal e fez o registro depois da música. E aqui a energia dela antes, a gente vê até uma certa, não tanta alteração, até um aumento do nível de energia e um equilíbrio também de 95%. Interessante. Se a gente for analisar aqui o nível de estresse, né, o basal, veja que o estresse dela diminuiu o grau de ansiedade, apesar de estar um pouco de ansiedade, pela experiência que estava sendo feita, mas a energia dela melhorou de 53,56 para 55,55. E o grau de equilíbrio também. E melhorou o grau de desequilíbrio entre os órgãos. Olha só, ouvindo rock pesado. Bom, no psicoemocional, a gente também não observa grandes alterações, né? Tudo que está dentro aqui dessa faixa verde, né, é considerado normal. Então, a gente vê que ela ganhou energia, os centros ficaram robustos, mas não houve uma alteração visível que chamasse atenção para isso. A segunda música foi a escolha dela, chamada Too Young, do Louis Tomlinson. Eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se não for. Foi essa música. Então, essa foi a música que ela escolheu e ela se sentiu leve, né? Essa foi a descrição dela. Porém, um pouco triste, porque ela sabe o significado dessa música para essa pessoa, né? Ela teve uma decepção amorosa e também por ter muita pressão nas costas, então teve todo um envolvimento emocional com essa música. E quando a gente vai analisar aqui o campo de energia, olha só que interessante. Esse daqui, à esquerda, é sempre o basal, né, o equilíbrio que foi feito antes, e com uma energia de 53% e 89% de equilíbrio. Quando ela ouviu essa música, a energia dela caiu. Veja que houve aqui algumas falhas de distribuição do fluxo de energia por todo o corpo. Interessante, né? Se a gente for analisar aqui essa aba, olha só o estresse e o grau de ansiedade como aumentou ouvindo essa música. Como a energia dela caiu, porém aumentou o equilíbrio dos órgãos, mas houve uma tendência do organismo dela a querer mais movimento. Ela teve uma introspecção. No psicoemocional, houve um interessante, apesar de ela ter tido uma queda da energia, houve um alinhamento melhor, né, psicoemocional. Então é uma música que realmente mexeu com ela, né? Apesar de ter consumido um pouco da sua energia. A terceira música, que ela também escolheu, é do Machine Gun Youngblood, que também é interessante, a escolha dela.
Então, essa foi a terceira música que ela ouviu e ela se sentiu vontade de dançar, alegria. Então, esse foi o sentimento que ela teve com essa música. E olha aqui a aba com relação à energia. Também no, de 53 joules teve uma queda para 49 joules, um equilíbrio de 89 passou para 93, mas também não teve assim apesar de ter uma distribuição, houve algumas falhazinhas. Quando a gente vai analisar a aba de energia, olha só, a ansiedade teve uma melhora, a energia uma leve queda, um equilíbrio melhor e realmente o organismo dela foi como que estivesse perto do basal. No psicoemocional, olha a aba da esquerda, o basal, e após ouvir essa música, teve uma robustez maior na sua energia. A minha cachorrinha resolveu latir justo agora. E houve um alinhamento melhor ouvindo essa música, né? Com mais alegria e tudo mais. A última música que foi escolhida por mim, né? Achando que ia ter uma harmonização, ela teve um relaxamento para ouvir essa música, e olha só, uma música do Richard Clayderman ao piano, Love is Blue, né? Uma música, teoricamente, uma música linda, né? Que a gente esperaria encontrar um resultado satisfatório. Vejamos aqui o que vai acontecer. Linda música, né? Mas ela sentiu sono. Sono. E olha o que aconteceu com a energia. Houve uma queda acentuada. E olha só aqui, a distribuição dessa energia é muito cheia de falhas, né? Mostrando que essa música realmente mexeu com o psicoemocional dela. E olha só o estresse, como houve um aumento do nível de estresse, de ansiedade dessa pessoa, tanto que psicoemocional, olha só que foi a que mais mexeu com ela, né? Com essa pessoa. Ela se daqui ao basal, veja que o tamanho dos centros de energia perdeu força, ela se sentiu realmente, não se sentiu confortável ouvindo essa música. Então, das 4 músicas que a gente colocou essa pessoa para ouvir, né? Qual será que teria sido a mais adequada para ela? Claro que as 2 músicas que ela pediu para ouvir deixaram uma harmonização melhor. Mas se fosse para ela ter mais energia, a música escolhida seria o rock. Agora, se for para ter mais equilíbrio para essa pessoa, esses pop rock que mais modernos, né, desses jovens, faz mais a harmonização dessa pessoa. Já a música de piano não seria uma boa música para escolher para fazer uma terapia com essa pessoa. Então a gente vê aqui, ó, esse daqui é o rock, né? As 2 músicas que ela ouviu de escolha dela e a última que foi o piano. Então nitidamente o rock teve uma robustez maior na sua distribuição de energia, né? As outras, como a gente viu, teve uma influência maior com relação ao seu psicoemocional. Depois, a que está aqui em verde, que foi a terceira música, se não me falha a memória, do Gama Machine,
que ela escolheu. A pior de todas foi a do piano, do Richard Clayderman, Love is Blue. E no psique emocional também a pior, a gente consegue observar nitidamente aqui, que foi a do piano. A melhor em termos de energia, de tamanho dos centros de energia foi o rock. E aqui trouxe mais harmonização para essa pessoa, foram as duas músicas que ela realmente decidiu ouvir. Uma um pouquinho mais triste, que mexeu um pouquinho com o lado energético, porém, essa daqui, que foi a terceira música, foi mais harmonizadora. E aqui, para vocês verem, um videozinho mostrando que em laranja vai ser o rock, né? O azul, a segunda música, que veio a distribuição, e o verde, que teve uma distribuição melhor. E o vermelho realmente foi uma péssima escolha, né, para essa pessoa. Então, aqui mostra, inclusive para vocês que trabalham com o sistema BioWell, a questão da adaptabilidade. As pessoas têm um processo de adaptação. Então, dependendo do tipo de terapia que vocês queiram realizar, estudem essa terapia, veja. Essa é uma excelente ferramenta para vocês acompanharem a eficácia da terapia que vocês estão fazendo com aquela pessoa, para ver se aquela pessoa se adapta bem. Eu estou fazendo uma série de acompanhamentos com atividade física, com esforço físico, para ver a resposta das pessoas ao esforço físico. Em breve eu vou apresentar aqui para vocês esses resultados, tá bom? Então, essa foi a nossa apresentação de hoje. Obrigado pela paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu entrar aqui no